Oi, boa tarde. Bem-vindos ao canal do professor Leonardo Fernandes. Hoje nós vamos ver aqui as atualizações da guerra da Ucrânia e da Rússia, tá joia? E também atualizações sobre a guerra do Hamas, de Israel contra o Hamas, tá joia? Nós vamos ver reportagens do New York Times, da CNN, da Al Jazeera, tá joia? E eu sempre gosto de trazer um jornal lá de Jerusalém. Às vezes eu trago do The Times of Israel e de Jerusalém também, Post, tá joia? Agora nós vamos começar com uma reportagem aqui do New York Times, que é a crise do Oriente Médio. Israel está afirmando que vai enviar mais tropas para Rafah. Eles querem acabar com desmantelar o Hamas lá, tá joia? Essa aqui é a cena lá de Rafah, tá joia? Do New York Times, tá joia? Essa imagem é do sul de Gaza, de segunda-feira, tá joia? De pessoas sendo deslocadas. O ministro de Defesa de Israel, Gallant, ele disse na quinta-feira, hoje, que o exército israelense enviaria mais tropas para Rafah, mais ao sul de Gaza. Que ele quer acabar com o Hamas, ele não quer deixar nada, que o Hamas não tenha mais armas para poder continuar afrontando Israel. O Gallant também afirmou, segundo o jornal Jerusalém Post, que ele quer acabar com todas as chances do Hamas de reagir. Ele quer fechar a torneira do Hamas para armas. Ele quer que a operação fique maior, por isso que ele está mandando mais soldados, como eu disse para vocês aqui na notícia do The New York Times. Ele promete cortar a capacidade do rearmamento do Hamas em Rafah. Apesar do progresso, o Hamas ainda lança foguetes. Então eles estão ainda lançando foguetes contra Israel, e o Domo de Ferro lá de Israel tem abatido foguetes ainda, e alguns têm passado. Essa notícia é de hoje, 16 de maio, às 3 horas da tarde, tá joia? Ele disse que muitos túneis já foram destruídos e muito mais serão destruídos em breve. O que finalmente acabaria com a capacidade de transfronteiriça do grupo reabastecer-se com armas, porque eles passam pelos túneis e essas armas vão entrando. Eles querem acabar com essa possibilidade deles se reabastecerem com armas, ou fazer até mesmo ataques a Israel, porque eles usaram isso também para fazer ataques a Israel. Ele disse que a operação continuará com força adicional até que isso vai se intensificar. Ele promete acabar com a força do Hamas. Agora a notícia da Al Jazeera. A Al Jazeera está trazendo que, segundo a ONU, pelo menos 600 mil pessoas foram deslocadas lá de Rafah desde 6 de maio por forças israelenses, quando Israel começa a invadir pelo sul de Gaza. Então nós temos essas três notícias do New York Times, da Jerusalém Post e da Al Jazeera, dizendo que o Gallant, o ministro da Defesa, vai ampliar sim o ataque ao sul de Rafah. Está aumentando o número de soldados lá, porque eles querem desmantelar o Hamas. Eles não querem deixar o Hamas que não tenha nenhuma força mais para poder atacar eles. E eles querem destruir os túneis também, porque pelos túneis transfronteiriços eles conseguem entrar com armas e atacar Israel também. Não podemos esquecer que em 7 de outubro do ano passado eles atacaram Israel por terra, mar e... Então foi um ataque muito grande, onde 1.200 pessoas morreram numa festa rave lá. As imagens correram o mundo, eles matando pessoas, e sequestraram 252 pessoas. Tinha um brasileiro e várias pessoas de outros países também, tá joia? Agora nós vamos falar sobre a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia também, ela está bem intensa. O Zelensky, ele foi a Kharkiv. Eu tenho trazido para vocês já desde 2 dias atrás que Kharkiv estava sendo forte ataque, tá joia? A Ucrânia afirma que está interrompendo parcialmente a ofensiva da Rússia. Então o Zelensky, ele visitou Kharkiv. O presidente Vladimir Zelensky viajou para a cidade de Kharkiv e disse que a situação no Nordeste está sob controle, depois que militares conseguiram deter parcialmente o avanço russo, frustrando principalmente uma invasão da importante cidade fronteiriça de Vovchansk, tá joia? A situação de Kharkiv está sob controle e os soldados estão infligindo perdas significativas ao ocupante.
a Ucrânia está conseguindo segurar a Rússia e está conseguindo fazer com que ela perca tanto soldados quanto armamento nessa invasão que ela foi fazendo lá em Kharkiv. Tá joia? O exército ucraniano também disse que desacelerou o avanço das tropas russas, e o comandante da OTAN, o Kavoni, disse que a Rússia não enviou tropas necessárias para quebrar as defesas ucranianas em Kharkiv. Eu mostrei para vocês umas imagens há 2 dias atrás da Rússia avançando sobre o terreno, e esse avanço tinha 3 soldados invadindo por um lado, 4 do outro, e a Ucrânia estava conseguindo deter eles. Mas eu não sei, às vezes também pode ter sido uma distração. Às vezes o Putin ele quer invadir uma outra região, então ele desloca poucos soldados, invade, aí eles levam toda uma defesa para aquele lado, e quando vê ele começa uma invasão do outro lado. A gente não sabe o que o Putin quis com isso. A Rússia está tentando avançar na Ucrânia, está sendo detida, e enquanto isso o presidente Putin está se encontrando com Xi Jinping hoje, lá na China. Tá joia? Isso segundo a CNN. A OTAN acredita que as tropas russas não têm número necessário para avanço estratégico na região da Ucrânia e Kharkiv. Isso a OTAN está falando, tá joia? E enquanto isso, o Putin está pedindo ajuda na China, ajuda econômica, ajuda militar. A gente não sabe o que o Putin foi fazer lá na China, tá joia? Os russos têm, segundo a OTAN, os russos têm capacidade de fazer avanços locais e fizeram parte disso. Eles também sofreram algumas perdas locais, por isso os ucranianos estão confiantes que manterão a linha de defesa. Isso quem disse foi um comandante lá da OTAN, tá joia? Essas são as notícias de hoje da guerra. Espero que vocês tenham compreendido as notícias de hoje. E quem gosta desse tipo de assunto, conteúdo, se inscreva no canal, badale esse sino, deixe seu super like, valeu!